Olá pessoal, vamos então falar agora sobre despesa pública no que diz respeito às despesas públicas de forma geral. O que nós podemos dizer acerca delas? Representam todas as saídas de recursos financeiros, são todos os dispêndios, ok? Essas despesas públicas, por sua vez, no que tange a sua natureza, podem ser classificadas em despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. As despesas orçamentárias, como o próprio nome sugere, representam despesas que estão ali consolidadas, previstas no orçamento. Já as extra-orçamentárias são aquelas que não estão previstas no orçamento de maneira genérica. Só que há uma situação específica a respeito dessas despesas, sejam elas orçamentárias ou extra-orçamentárias. As extra-orçamentárias têm a característica básica de representarem restituição a terceiros. Isso mesmo, O governo ali, como simples depositário, retém esses valores em dado momento e agora está, transferindo esses valores ali a terceiros. Então, despesas extra-orçamentárias, característica básica, o fato de representar a restituição a terceiros. Já as despesas orçamentárias não representam restituições a terceiros. São valores ali que, de acordo com a sua característica específica no orçamento, elas poderão, modificar ou não o valor do patrimônio líquido do ente público, tá? Mas antes de falarmos a respeito dessas despesas orçamentárias propriamente ditas, no caso das despesas extra-orçamentárias, nós vamos entender que elas não vão possuir outras classificações e nem tampouco percorrer estágios. Já as orçamentárias, as despesas públicas orçamentárias, elas sim percorrem estágios e possuem outras classificações. Dentre as principais classificações da despesa pública, nós temos quanto à sua categoria econômica. Então, a despesa no que tange ali a categoria econômica, ela pode ser classificada em despesa corrente e despesa de capital. As despesas correntes são aquelas que representam a situação de continuidade. Olha aí, as despesas correntes elas são contínuas e são classificadas em despesas de custeio e transferências correntes. As de capital, as despesas de capital, elas são limitadas no tempo, são classificadas como despesas de investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. No que diz respeito à afetação do patrimônio, o reflexo trazido ao patrimônio no que diz respeito a essas despesas correntes de capital, as despesas correntes são classificadas como despesas efetivas, interferem, contribuem para a redução do patrimônio líquido do ente público. Já as despesas de capital, essas, por sua vez, retratam fatos permutativos, fatos qualitativos, não interferem no valor do patrimônio líquido do ente público, ok? Então, essas são as características básicas. Vamos aos detalhes específicos de cada uma dessas despesas públicas, tá? A partir do conteúdo agora que está nos slides. Vamos a eles então. Tá aí, despesa pública, conceito, estágios e categoria econômica. Conceito aí, portanto, de despesa pública. Em sentido genérico, define-se despesa pública como o conjunto de dispêndios do Estado e, em sentido restrito, como a aplicação de certa quantia em dinheiro por parte da autoridade ou agente público competente dentro de uma autorização legislativa para a execução de fim a cargo do governo. Natureza da autorização. Olha aí, temos a natureza orçamentária e extra-orçamentária. Então, as despesas orçamentárias, olha aí, são aquelas cuja realização depende de autorização legislativa e que não pode se efetivar sem crédito orçamentário correspondente. Dotação orçamentária, em outras palavras, é a despesa que integra e está discriminada e fixada no orçamento público. Despesas extra-orçamentárias são os pagamentos que não dependem de autorização legislativa, aqueles que não estão vinculados ao orçamento público, não integram o orçamento, correspondem à restituição ou à entrega de valores arrecadados sob título de receita extra-orçamentária, que seria ali devolução de fianças,
devolução de calções, pagamentos de restos a pagar, etc. Vamos aqui a um detalhe interessante. Vamos voltar aqui, por gentileza. Ó, com relação à concretização da despesa pública, nós temos que observar dois aspectos. O primeiro dele é o chamado crédito orçamentário. O crédito orçamentário também é conhecido como dotação orçamentária. Dotação orçamentária. A dotação representa a autorização do gasto. Autorização do gasto, ok? Já no que diz respeito, né, ao numerário, este, por sua vez, representa o dinheiro propriamente dito. Isso aí, dinheiro. Esse dinheiro representa as condições, tá, que o ente público tem de exatamente pagar as suas dívidas, as suas obrigações. Aqui representa a possibilidade de gasto. Possibilidade do gasto, ok? Para que a despesa pública seja concretizada. Não basta ter dinheiro, não basta ter numerário, tem que ter crédito, autorização, que é a chamada dotação. Então, nesse caso, né, com relação a esta dotação, nós teríamos ali um exemplo que você pode associar, tá, a um momento ali, ok? Você aí, né, que tem ali uma pessoa ali, né, seu companheiro ali, para as meninas ali, seu companheiro, né, o esposo ali, o namorado, o noivo, e aí vamos dizer que ele te entregou ali no início do ano, tá, 200 mil reais para você gastar ali, um cartão de crédito, 200 mil reais ali, ok? Então, esses 200 mil reais aqui, ó, os 200 mil reais aqui, ó, representam a autorização do gasto. Você tem um cartão de crédito para usar, ok? E aí, o que você faz ali no primeiro momento, tá? Vai ali no shopping rapidinho, né? E sem querer passa na lojinha daquela ali, ó, e gasta já 10 mil reais ali, ó, né? Uma só compra ali, né? Já gastou ali 10 mil reais. Cara, estamos falando de crédito, autorização do gasto. Houve saída de recursos financeiros neste momento aqui, ó, em que você passou o cartão de crédito, saiu o dinheiro? Não. Com esse entendimento, podemos dizer que o momento em que você passa esse cartão de crédito está caracterizado aqui como o primeiro estágio da execução da despesa pública, o que chamamos de empenho. Esse empenho representa utilização do crédito orçamentário. Agora você não tem mais como gastar 200 mil. Agora você só tem, ó, 190 mil reais para gastar. Mas saiu o dinheiro? Não saiu o dinheiro. E o empenho, né, de acordo com retrata, né, o artigo 58 da Lei 4.320/64, é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condições. O que quer dizer isso aí, ó? Passou o cartão de crédito, mas não saiu o dinheiro efetivamente. E aí nós vamos ter, na sequência, né, os outros estágios da despesa pública, que seria o quê? A liquidação, colocar de cor diferente aqui só para destacar o fato aqui de você ter passado o cartão de crédito, beleza? Então, os outros estágios seriam, tá? Liquidação e pagamento. Estágios da execução, ok? Da despesa pública. Liquidação seria o quê? Grosso modo, ok? Momento em que a entrega da mercadoria por parte do fornecedor, ou prestação de serviço por parte do prestador de serviço ali, do fornecedor, e a confrontação com a documentação hábil que a originou, e ali, né, configura-se exatamente, né, a prestação de serviço ou a entrega da mercadoria, tá? E o pagamento? Aí, no pagamento, sim, fera.
que ocorre o desembolso, a saída de recursos financeiros. Então, só para você ter aí exatamente, né, fazer a distinção do que vem a ser o crédito orçamentário e o numerário. E para que a despesa pública seja concretizada, não basta ter a autorização, tem que ter o dinheiro para concretizar, ó, tem que pagar lá no final, ok? Ou também, ao contrário, não basta ter dinheiro, tem que ter autorização, tem que ter o crédito orçamentário para concluí-la, beleza? Então, lembrando que os estágios da despesa pública são aplicáveis apenas às despesas orçamentárias, ok? Vamos então voltar aos slides. Na sequência, temos aí a despesa pública, né, a sua classificação quanto à categoria econômica. As despesas correntes, né, referem-se ao conceito de consumo do governo na teoria keynesiana. As despesas correntes não produzem qualquer acréscimo patrimonial, né, representam ali despesas de custeio e as transferências correntes. E as despesas de capital? As despesas de capital, né, seria a ideia de investimento do setor governamental. As despesas de capital implicam no aumento patrimonial. Temos aí, né, investimentos, inversões financeiras, transferências de capital. Nesse caso, o exemplo que nós demos ali, né, foi o fato de comprar, né, adquirir equipamento. De fato, né, aumenta ali a situação patrimonial. No caso ali da despesa corrente, né, despesa de custeio, pagamento do pessoal ali, tá? Não há acréscimo, vamos dizer assim, da parte propriamente dita, tá? Do patrimônio. Sendo assim, vamos fazer aqui uma alusão a essa situação específica dessas despesas correntes e de capital. Então, vale a pena nós elencarmos aqui, realizarmos uma situação específica, darmos um exemplo quanto ao reflexo trazido no que tange a essas despesas correntes e de capital. Então, vamos aqui, ó, vamos dizer que temos aqui o balanço patrimonial, tá? Tá aqui, ó, o balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Do lado esquerdo aqui é o ativo, do lado direito o passivo e ainda aqui, ó, chamado patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Ok. Vamos lá, ver se você se recorda aí. As despesas de capital representam fatos o quê? Permutativos, isso aí. E as despesas correntes? Fatos modificativos, diminutivos. Então, lembrando que, né, os razonetes representam a forma simplificada de apresentação do livro razão, ficam fora das demonstrações contábeis, lembram ali, né, da sequência que nós vimos a respeito, né, da execução orçamentária. Temos aí a ocorrência do fato, né, escrituração do livro diário, livro razão, os balancetes, né, apuração do resultado, distribuição dos resultados, balancete ajustado até a elaboração das demonstrações contábeis previstas em lei, no final, ao término de cada exercício financeiro. Mas aqui, ok? Para nós termos essa visão melhor do reflexo patrimonial trazido pelas despesas públicas correntes e de capital, vamos inserir esses razonetes no balanço patrimonial para que possamos ter esta visão. Então, vamos dizer aqui, né? Temos os limites de vinculação de saque, né? Seria o caixa ali do ente público, ok? E aqui nós vamos retratar inicialmente uma despesa de capital. Vamos lá. Despesa de capital. Na despesa de capital, né? Lembrando que todas as despesas representam todos os dispêndios, todas as saídas de recursos ali, né? Da conta única do Tesouro Nacional, se levarmos em consideração a União ali, ok? Então, uma das despesas de capital que podemos mencionar aqui, ó, aquisição de equipamentos. Equipamentos. Então, aí, como que a gente faz
o lançamento aí da aquisição desses equipamentos, né? Equipamentos, contas do ativo, né? As contas do ativo aumentam por débito. Então, debito aqui, ó, a conta equipamentos, ao mesmo tempo que, ó, credito a conta caixa, uma saída de recursos aqui, ó, da conta caixa. Despesa de capital que retrata, né, uma saída de recursos financeiros, mas que há acréscimo patrimonial. Olha aí, né? Surgiu um equipamento. Gente, representa um fato permutativo, tendo em vista que não houve alteração aqui no patrimônio líquido. Ainda mais, né? É classificada como uma despesa não efetiva, exatamente pelo fato, né, de não terem saído recursos ali do patrimônio líquido. Percebam que é diferente, né, como material de consumo, né, aquisição de material de consumo, né, o pagamento de servidores públicos. Então, vamos botar aqui, ó, despesa de material de consumo, material de consumo, material consumo. Olha aí, no consumo deste material efetivamente, no seu respectivo pagamento, há de fato uma situação que interfere para menos o valor do patrimônio líquido, caracterizado aqui, né, pelo surgimento da despesa, debito a despesa pelo surgimento da mesma, ao mesmo tempo em que a saída de recursos financeiros, ó, credito aqui também a conta caixa. Credito a conta caixa, debito uma despesa efetiva, tendo em vista a saída desse, ou pelo menos, né, a variação para menos do valor desse patrimônio líquido. Por isso, né, que falamos que as despesas, tá, correntes retratam fatos modificativos, diminutivos. Aqui, ó, houve a redução do PL com a concomitante redução do ativo. Já aqui não, ó. Aumentou o ativo, houve um acréscimo patrimonial em detrimento da redução do próprio ativo, fatos permutativos, fatos modificativos, diminutivos, tá? Vamos voltar então aos slides para falarmos mais a respeito dessas despesas quanto à sua classificação no que tange categoria econômica. Tá aí, ó, segunda categoria econômica, as despesas correntes são classificadas em despesas de custeio e transferências correntes. As despesas de custeios são dotações para manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Transferências correntes são as dotações para despesas às quais não corresponda a contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. No que tange aí a categoria econômica, né, as despesas de capital, nós temos os chamados investimentos. Investimentos são as dotações para o planejamento e a execução de obras, inclusive as destinadas à aquisição de imóveis consideradas necessários à realização destas últimas, bem como para os programas especiais de trabalho, aquisição de instalações, equipamentos e material permanente e constituição do aumento de capital de empresas que não sejam de caráter comercial ou financeiro. Temos ainda as inversões financeiras e as transferências de capital. Inversões financeiras são as dotações destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, obtenção de títulos representativos do capital de empresas ou entidades de qualquer espécie já constituídas quando a operação não importe aumento de capital, constituição ou aumento de capital
de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros. Transferência de capital, ou transferências, né, de capital. São dotações destinadas a investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências auxílios ou contribuições segundo derivem da lei de orçamento ou lei especial anterior. E aí, vale nós falarmos com relação a essas transferências de capital. Vamos ver aqui. As transferências de capital, você deve lembrar que elas também ocorrem nas receitas. Então, as transferências de capital para o ente que está recebendo esses recursos representam o quê? Receitas. E para o ente que está cedendo, né, está transferindo esses recursos para terceiros, representam despesas. E aí, o que nós combinamos aí? Né? Que boa parte, né, dessas despesas de capital retratam fatos permutativos. No entanto, as transferências de capital, estas, por sua vez, vão retratar fatos modificativos diminutivos. Isso mesmo. Por quê, fera? Não vai ter essa contrapartida de aumento, ok? Patrimonial. No caso, as transferências de capital vão funcionar como se fossem aqui, ó, despesas correntes representando, né, despesas efetivas. Como assim, Claudinho? Vamos lá, ó. Se um ente público, aqui está diminuindo o PL, né, o combinado. Se um ente público faz transferências a outros entes. Então, aqui, ó, transferências de capital. Então, estão saindo recursos financeiros, ao mesmo tempo que está saindo aqui, né, está sendo debitada uma conta, né, que representa uma despesa efetiva. Então, ao mesmo tempo que saem aqui os recursos financeiros, ok? Aqui, ó, saem os recursos financeiros, é gerada uma despesa efetiva. Então, na transferência de capital, serão recursos que saem de um ente público para que lá no outro ente público sejam utilizadas ali, né? Representem receitas de capital para serem utilizadas também como despesa de capital. Então, para que o ente que está saindo, né? Que estão saindo esses recursos, vai ser considerado uma despesa efetiva, haja vista não ocorrer o acréscimo patrimonial. Beleza? Então, cuidado aí com esse detalhe, é uma exceção aí, poderíamos dizer, a essas despesas de capital, ok? Vamos voltar aos slides aí, por gentileza. Então, temos aqui, tá, uma outra classificação, que na verdade seria ali o agrupamento, né, dessas despesas públicas, classificação, né, pelo grupo de despesa, em que temos ali, né, o algarismo identificando ali o pessoal e encargos sociais, logo na sequência, juros e encargos da dívidas e outras despesas correntes. Então, ali, os números 1, 2 e 3 representam, na verdade, né, despesas correntes. Enquanto que, ó, 4, 5 e 6, despesas de capital, que seriam os investimentos, as inversões financeiras e a amortização da dívida, ok? Vamos fazer o seguinte, né? Vamos voltar aqui, por gentileza. Né? Vimos, então, essa primeira parte aí da despesa pública, a sua principal classificação no que tange, ok? A categoria econômica, as despesas correntes de capital. Vimos na sequência a parte específica, né, da classificação do grupo de despesa e, na sequência, veremos a parte voltada para exatamente os estágios da despesa pública. Mas, neste primeiro momento, o que eu gostaria que você entendesse, né,
de uma forma genérica, o tratamento dado aí às despesas públicas orçamentárias. Elas, por sua vez, representam despesas de capital, segundo a categoria econômica, né, de capital e corrente. Caso específico, né, da despesa de capital, o fato de serem limitadas no tempo e corresponderem a acréscimo patrimonial, retratando fatos permutativos. Cuidado, tá? Que no caso das transferências de capital, apesar de serem tratadas como despesas de capital, vão evidenciar um fato, né, modificativo diminutivo, retratando uma despesa efetiva. Já na concepção das despesas correntes, ela, por si só, representam fatos modificativos diminutivos, uma vez, né, que são classificadas como despesas efetivas. Então, no que diz respeito aí, principalmente a esta classificação da despesa pública, segundo a sua categoria econômica, elas são divididas aí em despesas correntes e despesas de capital. Vamos ficar então por aqui e vamos verificar, né, logo na sequência, mais aspectos a respeito da despesa pública orçamentária. Até logo, até a nossa próxima aula.